Vamos falar então da doença do anticorpo anti-MOG, que é a queridinha do momento das provas, tá? Então vamos prestar atenção para não deixar passar nenhuma questão boba. Essa entidade, pessoal, ela era considerada antigamente um subtipo da NMO. Hoje se sabe que ela não tem mais relação com o anticorpo anti-aquaporina. Então constatou-se que ela é uma entidade distinta, tá? Tanto da NMO quanto da esclerose múltipla. Geralmente ela acomete mais população pediátrica, tá? E vai apresentar diferentes tipos de acometimento a depender da idade, tá? E um dado importante aqui, apesar dela preferir a população pediátrica, pacientes mais velhos, adultos, podem sim desenvolver a doença, ok? Então não exclua a possibilidade se esse paciente for um pouco mais velho. Frequentemente, isso aqui é um dado super importante, ela está muito associada a um pródromo viral ou antecedente vacinal. Então, pesquise isso na história desse paciente, se tem uma história recente aí de infecção ou de vacinação que pode ser um gatilho para instalação da doença. E aqui eu trouxe uma tabelinha com os critérios diagnósticos. Eu quero que vocês se atentem à letra B aqui, que é o teste sérico positivo. Se fez o teste sérico positivo e deu um claro positivo, acabou. Esse paciente ele é portador da doença do anticorpo anti-MOG. Agora, se esse positivo foi baixo, então teve um valor baixo aí na quantificação do anticorpo, ou ainda ele é um positivo qualitativo, ou seja, não fez a quantificação, e também ser soro negativo, porém com um líquor positivo, a gente vai ter que ver outros critérios para fechar esse diagnóstico. E aí o primeiro critério é, ele tem que ser soro negativo para o anti-aquaporina 4, que está relacionado lá à NMO. Ele é, beleza, a gente vai ver agora se ele tem algum déficit neurológico aí, que pode ser qualquer uma dessas manifestações aqui na letra A. Aneurite óptica, mielite, ADA, enfim, vários desses sintomas aqui, tá bom? Então, se ele manifestou um desses aqui e fechou lá o B, beleza, ele também é portador da doença do anticorpo anti-MOG. E aí a gente tem que ver também se existe algum diagnóstico que explique melhor essa manifestação do paciente. Se não houver, a gente fechou então para anticorpo anti-MOG, beleza? Então é assim que a gente faz o diagnóstico. Como que é o padrão típico de acometimento da doença do anticorpo anti-MOG? Então, no encéfalo, pessoal, essas lesões vão acometer principalmente núcleos da base, então regiões centroencefálicas ali, e pegando muito tronco. Então, isso eu quero que vocês lembrem muito, né? É o carro-chefe do MOG, pegar núcleos da base e pegar tronco encefálico. Na medula, ela tem uma predileção pelo cone medular. Então a gente vai ver uma lesão também longitudinalmente extensa, parecida lá com a NMO, porém ela é uma lesão mais baixa, ela vai até o cone medular, ok? Tem descrito também esse sinal do H medular, que eu vou mostrar para vocês na imagem como fica. E no nervo óptico também tem uma assinatura clássica da doença, que é essa intensa perineurite. Então a gente vai ter muito realce pelo gadolínio nessa região retrobulbar, que é a região logo atrás ali do globo ocular, ok? Então isso é um outro dado super importante para a doença do anti-MOG. Mostrando aqui para vocês então o acometimento típico aí do MOG. Então a gente vai ter aqui pegando essa região, essa intensa perineurite, ó, reparem esse realce pelo gadolínio nessa região bulbar de forma bilateral, tá bom? Nesse exemplo aqui a gente vê um acometimento do tálamo, então lembrar disso, tem também aqui das cápsulas externas, com extensão ao tronco encefálico, então é uma doença que tem muita predileção por região centroencefálica e núcleos da base, lembrem disso. E o sinal do H medular, a gente vê aqui então uma lesão tumefeita, longitudinalmente extensa, porém mais baixa do que a gente costuma ver na NMO. E quando a gente faz o axial, a gente vê esse sinal do H medular. Então tem esse alto sinal aqui com o formato de H, típico também da doença do anticorpo anti-MOG. Aqui um outro exemplo, olha como é que fez uma lesão bem tumefeita aqui na altura do cone medular. E quando a gente via o axial, tem esse sinal do H medular. Aqui é a mesma coisa, essa intensa perineurite, né, pegando de forma bilateral e desde o comecinho aqui do nervo óptico, ok? Aqui é a mesma coisa.